Uberização, pejotização, contrato flexível. São vários os nomes que definem as novas modalidades de trabalho que apareceram com o advento das tecnologias de informação e comunicação. E o que antes eram exceções passaram a se tornar regra. Como as novas formas de trabalho têm afetado a sociedade, a identidade e a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros é a pauta do programa de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Eu acho muito difícil a gente falar sobre as novas realidades do trabalho sem a gente falar também sobre a pandemia pela qual passamos, né? Porque durante a pandemia, esse processo de fragmentação e precarização do trabalho tiveram uma velocidade muito mais acelerada. Não que eles já não existiam antes, né? Sendo justificados por uma recessão iminente da economia, onde está tudo fechado, os trabalhadores tinham que ficar em casa, e de uma necessidade que assim surgiu, né, de uma maior flexibilização no trabalho para seguir esses protocolos de isolamento e saúde que foram criados nesse momento. E com essa nova organização na qual a sociedade estava passando, esses serviços de aplicativo se popularizaram ainda mais ao redor do mundo. Acho que ao falar sobre essa popularização, né, a gente também precisa lembrar como que antes da pandemia, a aceitação ao online, aos serviços, às vezes não presenciais, era um pouco diferente do que é hoje. Hoje a gente já se acostumou com essa rotina, mas, por exemplo, no próprio campo da psicologia, o online, o você requerer um serviço, às vezes, por apps, por plataformas, não era uma coisa tão recorrente. E passou a ser porque justamente a pandemia colocou a maior parte das profissões e práticas em xeque no sentido de qual a capacidade de cada uma delas se adaptar essas novas modalidades de ser trabalhador hoje em dia, que vai muito além do ir até um local, a uma empresa, com carteira assinada e pegar ali seu sustento depois de 30 dias de trabalho. O Ricardo Antunes, no livro dele, O Privilégio da Servidão, ele traz justamente essa questão sobre o surgimento de um novo tipo de serviço, de um novo proletariado, né? Que é esse proletariado no serviço na era digital. E é interessante que ele traz justamente esse contraponto, que no início havia muito essa discussão de como haveria uma perda de trabalhos, de que justamente teria uma eliminação completa do trabalho por um maquinário mais digital, mas o que se viu foi justamente o contrário, um advento de uma expansão muito grande desse proletariado na era digital, o que trouxe uma maior intermitência entre esses trabalhos, que foram se tornando mais ou menos constantes, e que pelo uso do celular, pelo uso da internet e por toda essa produção do trabalho online, fez com que até mesmo essa dilatação temporal entre tempo de trabalho, tempo da vida pessoal, ficasse ainda mais confusa e dilatada. Então, é uma variante que teve um efeito até o contrário, né? Esperava que se teriam menos trabalhos, mas que, na verdade, trouxe mais trabalhos, mas também uma maior informalidade desses trabalhos. Segundo alguns dados, né, de pesquisas feitas recentes pelo governo, foi verificada a abertura de quase 3 milhões de MEIs, né, em 2023, sendo 2.887.000 MEIs, apresentando um aumento de 0,6 em relação ao ano de 2022, né? Hoje no Brasil a gente tem cerca de 11.600.000 MEIs ativos, né? É muito importante a gente entender isso também, porque, né, o MEI, de certa forma, traz o processo de que o trabalhador se torna uma pessoa jurídica, não mais uma pessoa física, né? E sendo uma pessoa jurídica, ela presta serviços para outras empresas. Essa é uma forma também de burlar alguns direitos trabalhistas, né? Então essa flexibilização do trabalho, como a gente fala, muitas vezes também é uma flexibilização entre várias aspas, né?
com relação aos direitos, né, dos trabalhadores. Ao falar sobre esse processo de retirada de direitos, né, a gente precisa compreender que, sim, as modalidades mais autônomas, elas têm até, sim, uma flexibilidade para poder ingressar no trabalho, executar sua própria hora e etc., mas a não existência do vínculo empregatício também provoca alguns pormenores que eu diria que não são nem pormenores, né, são grandes episódios. E um deles é a questão tanto da seguridade social, quanto também a do trabalhador autônomo, por vezes, ter que arcar com as próprias despesas quando o assunto envolve, por exemplo, um acidente de trabalho, já que não há o vínculo empregatício, ou quando envolve algum outro tipo de conflito, como a gente vê recentemente, né, no caso do Rio de Janeiro, em que na última semana um trabalhador tomou um tiro, né, de um policial que estava à paisana por uma discussão sobre entrega. Enfim, esse debate sobre essa terceirização, sobre essa uberização, o trabalho por plataforma, que é um trabalho, mas não com vínculo empregatício, gera uma série de consequências que devem ser avaliadas aí minuciosamente, mas uma delas também é essa precarização do trabalhador no todo. E aí, justamente, entra no dia 4 de março o projeto de lei assinado pelo presidente Lula, que visa criar esses direitos para motoristas de aplicativos com um padrão remuneratório e outros benefícios para a categoria. Isso saiu em várias plataformas, essa notícia desse projeto de lei, gerou muita discussão sobre o tema, trouxe essa pauta sobre, então as empresas agora, tipo o iFood, o Uber, não vão gostar disso, vão sair do país, e justamente teve até uma nota da própria iFood falando sobre a importância desse projeto de lei, mas colocando algumas ressalvas do tipo, ela tem brechas, realmente tem algumas brechas, e não vai garantir exatamente a seguridade, não, pensando em previdência social do trabalhador e etc. Mas hoje isso já não existe, então, para quem não tem nada, metade é o dobro. E é muito interessante olhar essa questão também sobre essas críticas de, nossa, o iFood vai sair do Brasil. O iFood é uma empresa brasileira, não tem como ela sair do Brasil, para onde ela vai? E também olhar isso como um certo descaso, né? Olhando e falando assim, mas novamente o governo está buscando uma forma de entravar o desenvolvimento, né? Isso são coisas que acontecem só no Brasil. Não são. Isso é um movimento que acontece, na verdade, né? Sobre essa questão de pejotização e dessa precarização do trabalho desde 2010. Foi acentuado, que nem nós conversamos, por conta da pandemia, obviamente. Já desenvolve brigas judiciárias, acarreta projetos de lei, por exemplo, na União Europeia, desde 2013, com grandes escândalos que saíram envolvendo até mesmo a produção do iPhone, né? Sobre uma representante da Apple em Londres, onde trabalhadores tinham mais de 13, 14 horas de trabalho diárias, né? E teve uma onda de suicídios tremenda. Então, essas discussões já vêm acontecendo, e continuam a acontecer, tanto que nesse mesmo mês de março, tem uma notícia aqui da UOL do dia 11 de março deste ano, de que a União Europeia iria passar a regulamentar o direito de trabalhadores por aplicativo também. Então não é um movimento unicamente do governo brasileiro de querer entravar a autonomia do trabalhador e travar o crescimento das empresas. Muito pelo contrário, é resgatar esse direito trabalhista que foi se diluindo com o tempo. E é muito importante a gente conceber essa visão em um parâmetro histórico também, né? Porque, assim, não é só da pandemia que começou isso, né? Como eu disse, é algo que foi intensificado, mas no Brasil, especificamente, a partir da década de 90, ali, do governo Collor, a gente teve uma implementação de uma agenda neoliberal, né? Que alterou em bastante quesitos, né? A dinâmica da economia brasileira e o papel do Estado de frente com essas demandas da classe trabalhadora, né? E a partir de então, tivemos outros governos em que essa agenda neoliberalista foi aprofundada, né? Então a gente pode ver ali no governo do Michel Temer também, no governo do nosso ex-presidente Bolsonaro, também essa diluição desses direitos trabalhistas e essa maior flexibilização, visando um ganho do patrão,
do empresário em decorrente aos trabalhadores, né? E aí a gente se depara também com um outro dado que, se a gente observar ele de forma fria, a gente não consegue contemplar muito bem esse entendimento, que é, por exemplo, ó, a taxa de desocupação do trimestre encerrado em janeiro de 2024 ficou em 7,6%. Esse resultado é o menor para o período desde 2015. Então, quando a gente fala em desemprego e desocupação, a gente vê uma redução. Essa população desocupada, ou seja, aqueles que estavam em busca de trabalho, chegou a 8,3 milhões, estável na comparação trimestral e recuando 7,8% em 12 meses. Só que a taxa de informalidade foi de 39% da população ocupada. Ou seja, as pessoas que têm um emprego ou têm alguma ocupação, cerca de quase 40% estão dentro da informalidade. Muitas vezes sem esse direito trabalhista, sem também esse planejamento previdenciário. Isso representa cerca de 39,2 milhões de trabalhadores. É um percentual muito grande da população. Porque o que acontece hoje? Quando a gente trabalha prestando um serviço ou de uma forma PJ, o bruto que a gente recebe acaba sendo um pouco maior. Só que é muito complexo, porque hoje parece que as pessoas não têm muito uma visão sobre essa questão previdenciária, em que se recebe mais hoje, se gasta tudo, mas não há essa preparação para o futuro, né? A gente tem uma crise previdenciária dentro do nosso país e que, de certa forma, essa flexibilização e essa dissolução desses direitos trabalhistas também caminha lado a isso também, né? Acho que para a gente pensar sobre essa ideia do processo de uberização e até a nova legislação vigente, talvez antes da gente atribuir um juízo de valor, devamos fazer as perguntas certas, no sentido de que a informalidade contribuiu de alguma forma para a geração dessa renda, desse emprego? Se não contribuiu, o que ela de fato causou? E melhor dizendo, será que é possível encontrar o meio termo entre a possibilidade de regulamentação e seguridade social e também o acesso fácil a essa forma de renda? Porque um dos fatores que, por exemplo, motivam os discursos do senso comum para não legislação, né, dessa modalidade de trabalho é que, de fato, o Uber, por exemplo, e o iFood, né, eles representaram iniciativas muito simples e muito autônomas ali, que a pessoa pode gerar alguma renda para ela mesma sem que isso resulte em alguma complicação. Até aquela brincadeira do senso comum, né, o meme de que, fulano se formou em engenharia, então provavelmente você já visualiza ele no Uber, né? Mas, ao mesmo tempo, isso representa uma realidade social de que nem todas as pessoas que, de fato, tiveram uma formação ou que tiveram já ali a conclusão dos seus estudos ou estão numa idade economicamente ativa, de não conseguirem, de fato, o pleno emprego em outros locais. Mas isso também está relacionado com essa facilidade para a obtenção ali do serviço do Uber. Então, será que regulamentar vai diminuir isso? E se for diminuir, qual a consequência disso para todas essas pessoas que já não conseguiram alcançar um pleno emprego e recorreram a esse empreendedorismo por necessidade? Seja ali no iFood, seja no Uber, ou seja em alguma outra plataforma ou serviço nessa era de streamings e serviços, né? E aí aqui fica importante destrinchar esse termo que você acabou de usar, que não é um termo criado por nós. É por uma principal representante de pesquisas sobre empreendedorismo, né, a Global Entrepreneurship Monitor, que ela estuda os empreendedores, seu comportamento, o ambiente para criar e manter negócios. E a pesquisa da GEM, que é a sigla dessa organização, apresenta 2 índices interessantes para essa discussão. São as taxas de empreendedorismo por oportunidade e as taxas de empreendedorismo por necessidade. E a definição desse empreendedorismo por necessidade está intimamente ligada ao desemprego. Então, esses empreendedores por necessidade acabam sendo esses que respondem a que a criação do negócio foi efetivada por falta de outras possibilidades para gerar a renda e ocupação. Então, é interessante para até a gente desmistificar esse senso comum e que é muito vendido por coachings na internet, de que empreender é esse sinônimo de inovação, de desenvolvimento econômico, de oportunidades, de transformações disruptivas, quando na verdade às vezes pode só indicar uma ausência de oportunidade e uma ausência de desenvolvimento econômico que não é proporcionado de uma forma social para todas as pessoas. E dentro dessa configuração, né, essa flexibilização ou assim chamada uberização do trabalho, né,
o trabalhador, ele quase em sua maioria, esse que está dentro desse contexto, sem uma carteira assinada, com a ausência desses direitos trabalhistas, né? Ele é o responsável pelo seu próprio trabalho, muito pela essa necessidade que surge, né? Então, eu preciso fazer alguma coisa para me alimentar, para me sustentar. E ele é o responsável pelo seu trabalho, pelos seus instrumentos de trabalho, pela sua manutenção, pelos seus prazos, pelas suas metas. Então ele assume todos os riscos e se coloca muitas vezes em situações precárias de trabalho para poder compor essa renda, né? Suprindo essas necessidades de sobrevivência. E isso, por muitas vezes, acaba ampliando muito sua jornada de trabalho, buscando essa produtividade. Então, essa lógica do quanto mais se trabalha, mais se ganha, né? Entra em jogo aqui. Mas a pergunta que fica é a qual custo, né? O que eu estou pagando para ter isso de certa forma, né? Nesse quanto mais se trabalha, mais se ganha. Porque, por exemplo, se a gente não precisa ir muito longe, se a gente pegar algumas gerações atrás, era muito comum aquele ritmo CLT, né? Então, eu entro às 8 horas da manhã no meu trabalho, saio às 6, tenho o horário de almoço e boa. Era impensável algumas frases que hoje são normais, por exemplo. Eu tenho uma reunião às 9 ou 10 horas da noite. Era impensável para as pessoas das gerações passadas isso, porque 9, 10 horas da noite já era um horário de janta, de descanso, para se preparar para o próximo dia. Então, hoje em dia, a gente tem uma jornada muito mais extensa de trabalho, muitas vezes trabalhando em mais de uma coisa ao mesmo tempo também. E ainda assim a gente sentiu uma enorme dificuldade, né? Até um meme que eu vi esses dias, que era um cara chegando para uma caixa do supermercado e falou assim: nossa, a economia tá muito boa, né? A gente criou cerca de 5 milhões de empregos no último ano. E aí ela olha para ele e fala assim: nossa, realmente, só eu tenho 3 deles e ainda não consigo pagar direito o meu aluguel. São muitos empregos e muitas funções, beleza. Mas como vencer na remuneração disso? Como é essa garantia e essa proteção do trabalhador? Como isso está funcionando, né? Se ainda assim, com a geração de tantos empregos, a gente vê um dado muito alarmante com relação à fome, por exemplo, que voltou a nos assombrar nos últimos tempos, essa dificuldade tão grande com relação à moradia também, né? Então, esses dados parece que eles não batem, né? Exatamente. E acho que essa questão, quando a gente fala do. Porque tem uma distinção aqui que talvez seja necessário fazer, dos dois processos de pejotização que a gente consegue assistir acontecer hoje em dia, né? Um é aquele onde o empregado não é contratado como empregado, nem chamado de empregado, mas sim de prestador de serviço, ou o famoso PJ, mas que tem que cumprir pelas metas da empresa, como carga horária, demandas, metas, usar até mesmo uniforme algumas vezes. Mas não tem os seus direitos trabalhistas assegurados, e isso é vendido, que nem você comentou, como essa lógica de autonomia, né? E aí aqui surge um termo que o Ricardo Antunes também traz, acho ele maravilhoso, e que também já tem um meme muito muito recorrente na internet, que é o do burguês de si próprio, ou o famoso CEO de MEI. Então, eu tomo as minhas decisões, eu faço os meus horários, mas a empresa tem que aceitar isso e permitir isso. E, trazendo para essa questão da lógica dos aplicativos, isso traz um nome em inglês, que é o Zero Hour Contract, ou contrato de 0 horas, onde justamente essa pessoa precisa ficar ali à disposição para, quando ter um pedido, atender esse pedido. E é um grupo cada vez antes minoritário, mas agora, né, se forma maioria, que entra nessa questão desse trabalho informal, né? E aí é interessante trazer de novo de que isso não é um efeito que acontece hoje, porque em 2017 os assédios que ocorriam na Uber assumiram uma dimensão tão grande que teve inclusive a demissão do CEO na época, né? Porque trouxe de novo essa visibilidade do assédio, da depressão, dos altos índices de suicídio, que esses trabalhadores pejotizados, uberizados e com contratos zerados foram submetidos por conta dessa lógica perversa de produtividade. Então, se só depende de mim, é aquele meme do Agostinho Carrara, né? Eu sou o chefe de mim mesmo,
Eu que tenho que pagar minhas contas, eu que tenho que me demitir, eu que tenho que me chamar a atenção, é tudo eu, né? E aí eu fico aqui largado no meio da rua pensando o que fazer então da minha vida se tudo só depende de mim. Mas a olhar com maiores detalhes, parece que não depende só de mim mesmo. É uma coisa que às vezes parece muito distante para muitas pessoas quando a gente fala nessa temática, né? Mas trazendo mais para a realidade, teve uma pesquisa do Instituto Locomotiva em abril de 2019, que diz que cerca de 4 milhões de trabalhadores autônomos utilizam plataformas digitais como Uber, Rappi, 99, o iFood para obtenção de suas rendas, né? Se a gente juntar todas essas empresas de aplicativos, a gente pode considerar que essa junção torna elas as maiores empregadoras do nosso país, né? E quando a gente observa os trabalhadores que utilizam dessas plataformas para complementação da renda, esse número sobe ainda mais para 17 milhões de pessoas, né? Então, no ano de 2021, a gente chegou a 32,4 milhões de pessoas que recebem renda por algum aplicativo. Isso equivale a 20% da população. É muita gente que tem algum tipo de vínculo empregatício, mesmo sem ter esse vínculo empregatício, de acordo com as leis e tudo mais, com esses aplicativos, né? Então, por isso que é tão importante a gente levantar e debater esse tema para trazer luz sobre isso, né? Porque, querendo ou não, chega aqui também a questão de luta de classes. E se a gente não entender o que está acontecendo ou como está acontecendo, fica muito mais difícil da gente ter essa organização e essa mobilização também com relação a isso. E quando a gente fala em mobilização, por mais que hoje em dia os sindicatos, por exemplo, como existiam antigamente, né, no século XX ali, não tenham mais o mesmo contorno, os próprios trabalhadores passam a tomar essas mobilizações, ou seja, surge realmente uma necessidade coletiva dentro da realidade do trabalho ali, que fazem com que eles efetuem ali greves, paralisações, ou seja, exijam mais direitos e demandas para uma melhora das qualidades de trabalho que antes não existia. E um fato bem interessante aqui para a gente entender o quão nefasto é esse contexto geral. O próprio iFood, de acordo com a agência pública, que é uma organização de jornalismo investigativo, constatou que o iFood em 2022 e 2023 ele contratou algumas empresas terceirizadas como forma de obstruir essas paralisações e greves que andaram acontecendo no ano retrasado e no ano passado, né, colocando infiltrados ali para fazer algum tipo de bagunça, ou de certa forma, né, estimular a polícia a reagir com mais agressividade. Enfim, isso só traz à tona não só como os próprios trabalhadores reconhecem a necessidade de se mobilizar, mesmo que não seja por um órgão tal qual um sindicato, mas sim uma mobilização popular, genuína, mas também como as próprias empresas tentam obstruir e amenizar essas demandas todas que são exigidas para que, de fato, exija o bem-estar no trabalho. E não só um sofrimento psicológico decorrente dessa realidade angustiante, às vezes, de não vínculo, de, entre aspas, flexibilidade, mas que também envolve um empreendedorismo por necessidade. No meio disso, surgem algumas figuras muito importantes, né? Que nem do próprio Galo ali, né? Entregador do iFood, que realmente reivindica isso, né? Então, é uma pessoa que entende o que está acontecendo, se mobiliza também e tenta puxar essa galera para entender realmente o que está acontecendo, para mobilizar e organizar essa luta de classes, né? Então é uma figura muito importante e que muitas vezes, na maior parte delas, acaba sendo vista como um marginal, como um bandido, pela grande população, né? Pela população de massa, digamos assim, né? Que é muito influenciado também pela manutenção desse status quo, né? Então, quando tem uma pessoa que está ali reivindicando seus direitos, fazendo seus protestos e buscando essa melhoria mais disruptiva com relação a esse sistema mais dominante, é marginalizada. Então, é visto como uma figura muito nociva para a organização social, né? E isso é muito danoso também para essa luta de classes, e é uma forma de controlar isso também, né? Com certeza. E acho que amarrando tudo que a gente conversou, quando a gente compreende esse processo de uberização como essa forma de organização do trabalho, a gente também consegue entender que a saúde do trabalhador está afetada diretamente por essa organização.
porque essa relação de saúde e doença, ela tá intrinsecamente ligada com essas formas de trabalho. A gente precisa entender o quanto entender, acho que todo mundo já entende, mas então acho que a palavra aqui é reforçar o quanto o trabalho, ele é um grande permeador da nossa identidade enquanto sujeito e da nossa satisfação enquanto a realização da vida, tendo em vista que culturalmente, nós somos guiados pelas nossas escolhas e pelas nossas ações relacionadas ao trabalho, né? Desde criança, a frase que a gente mais escuta é o que você quer ser quando crescer. Então, a gente precisa olhar essas novas organizações do trabalho e como elas afetam a vida do trabalhador. E quando a gente pensa justamente nessa questão do sentido do trabalho, uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida também dotada de sentido dentro do trabalho. E não é possível a gente olhar para isso dentro de um trabalho assalariado, fetichizado com essas questões de empreendedorismo, com essa falsa visão do que é o empreendedorismo, né? E a gente só vai conseguir ter esse equilíbrio com esse sentido realmente imbuído no trabalho. Então, pensando no futuro dessas organizações, acho que pensar nesse trabalho cheio de sentido é uma vida autêntica também fora do trabalho. E o quanto esse projeto de lei e todas essas discussões vêm buscar essa lógica de que talvez a máxima da produtividade esteja indo na contramão da própria produtividade, né? Então, quebrar essa lógica de estar sempre à disposição, né? Que o título do livro, justamente do Ricardo Antunes, é o privilégio da servidão. Então, nossa, como eu sou privilegiado por ter esse tipo de trabalho e não passar fome, oculta essas questões de que talvez não seja sobre ter um emprego, mas como esse emprego está estruturado. Então, reavivar a importância do trabalho, a importância desse equilíbrio, de como a gente tem que encarar o trabalho, de quebrar essa lógica da produtividade excessiva, é o que pode começar a ajudar os trabalhadores a terem um pouco mais de saúde, não só mental e psicológica, como física também. E falando em saúde mental, né? Eu acho que não é novidade para ninguém, todo mundo sabe que os níveis de estresse, de burnout e outras demais doenças psicológicas estão aumentando exponencialmente nos últimos tempos, né? Muito por conta de como a gente se organiza em sociedade e também não há como não dizer também muito por conta de como a gente se organiza enquanto uma sociedade que trabalha hoje em dia também, né? Então, o burnout, por exemplo, ele é advindo de um espaço de uma longa exposição a situações estressantes e traumáticas. Então, se isso cresce tanto, e vem sido falando cada vez mais sobre isso nos últimos tempos, a gente tem que olhar muito mais sobre como a gente organiza a nossa sociedade, o nosso trabalho hoje, e muito menos em como o indivíduo lida com isso. Porque senão a gente cai numa individualização muito grande desse sofrimento, né? Então a gente adoece esse trabalhador e ainda assim o responsabiliza por isso, né? Então é algo muito complexo e que a gente tem que falar aqui, tem que colocar que muitas das vezes, muitas patologias que são criadas, surgem e afetam diversas pessoas, não são do campo individual, mas sim elas advêm do meio e dessa organização também a qual estamos expostos, né? Porque apesar de sermos um indivíduo e termos o nosso universo individual, a gente se faz em relação, em contato com o meio também. Então, se esse meio é um meio adoecido, nada mais do que gerar doenças e patologias nesse indivíduo também. Acho que o grande porém desse nosso papo de hoje é que não dá para se tirar uma conclusão fechada como se a gente tivesse uma resposta pronta do que é melhor e o que não é para a realidade do trabalho. Mas, de fato, há um processo de adoecimento mental, e isso é não só no processo de uberização, mas sobre como nós entendemos o trabalho com um aspecto tão individual como ele é hoje. E talvez esse processo de individualização, ou de terceirização, ou de precarização do trabalho de forma geral, faz com que a nossa relação como vida, já que a maior parte da nossa vida nós passamos de fato trabalhando, também seja uma estrutura de vida de adoecimento.
E aí, quanto tempo será que a gente consegue sobreviver nessa lógica? Sobreviver nessa lógica individual, da produtividade, ou que nem a Natália colocou, de uma suposta produtividade? E fica realmente a dúvida, porque ao mesmo tempo que nós temos a tentativa de mudanças nessa legislação, de uma adaptação dessas novas modalidades, uma coisa é fato: o trabalho como ele existia antes, seja pré-pandemia, seja no início do século, seja no século passado, não vai mais voltar a existir. Agora, resta então a grande pergunta: e como é que ele passa a existir? Porque a forma como ele está hoje talvez não seja uma das mais satisfatórias, principalmente para quem se vê nessa posição de ter que recorrer a um serviço, ter que recorrer a uma plataforma, por não ter uma outra fonte de renda, um outro norte ou uma luz ao fim do túnel. E aí, será que a gente consegue encontrar um modo mais agradável de se pensar o trabalho, de se realizar o trabalho no século XXI? Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!